Gente, nesse vídeo de hoje eu vou contar para vocês algumas dicas para você que está em busca de um estágio na área contábil, para você poder entender como é que você pode aumentar as suas chances de conquistar estágio. Então, muitos jovens estudantes que estão em busca do seu primeiro estágio têm essa dificuldade de se conseguir colocar no mercado na área de estágios. Por que é importante o estágio? Primeiro, porque você vai ali fazer o complemento das horas necessárias, e segundo também que você vai conseguir ter uma visão mais condizente do que é a atividade contábil. As opções que você tem hoje de estágio são normalmente em empresas contábeis, que é um grande mercado que você tem hoje, e também nas empresas privadas que têm ali uma área de contabilidade. Essas empresas privadas que têm uma área de contabilidade são empresas que têm ali uma estrutura maior, porque hoje não se justifica, por exemplo, empresas de pequeno porte ou até de médio porte conseguirem ter ali uma área de contabilidade por conta ali do custo que elas teriam para ter aí uma área de contabilidade. Então, normalmente essas empresas de porte maior acabam tendo uma estrutura interna, elas não terceirizaram, ou seja, não contrataram um serviço de BPO, que é o Business Process Outsourcing, que é justamente a terceirização do serviço contábil. Então, nessas empresas que você tem hoje de porte maior, então o que você pode fazer, por exemplo, para conseguir ter uma possibilidade de estágio? Primeiro, você conseguir ter um currículo condizente. Então, se você tem, por exemplo, um currículo que é muito básico, somente ali o estudo, você não tem cursos complementares, você não tem, por exemplo, ali um curso de inglês que poderia ser um diferencial para você hoje, uma vez que ainda o inglês aqui no Brasil ainda é muito pouco difundido. Saiu uma pesquisa agora recente onde mostrou que o brasileiro tem um inglês muito ruim quando comparado com outros países. Por exemplo, na Europa mesmo, você vê, por exemplo, ali os atendentes que trabalham ali na lanchonete falam inglês de forma fluente. Isso é muito comum, entendeu? E no Brasil não. No Brasil é muito difícil aí você encontrar pessoas preparadas para o inglês. Então, se você conseguir, por exemplo, ter um curso de línguas, vai te ajudar muito nesse processo. Tendo o estágio numa empresa de porte maior, você vai ter uma remuneração melhor nesse estágio. E também você vai ter ali a possibilidade de ser efetivado dentro dessa empresa, o que pode ser interessante para você. Porém, é muito concorrido esse tipo de empresa. Agora você também tem as empresas de BPO, né, que eu citei, que são empresas de porte maior, que elas são maiores do que as empresas contábeis, porém são empresas que contratam muitos estagiários. Porque normalmente eles colocam esses estagiários junto com process owners, que seriam ali gerentes de processos, para conduzir processos de auditoria, por exemplo, nas empresas. O problema que você tem nesses casos é que muitas vezes esses estagiários acabam tendo que viajar, e isso acaba prejudicando, por exemplo, ali a assistência às aulas que ele tem na universidade. Então, você precisa pesar até que ponto isso pode ser interessante para você e como que é o procedimento dessas empresas. Estaria falando ali de empresas como, por exemplo, a BDO, Deloitte, Accenture, que são empresas que são reconhecidas hoje no mercado e que contratam muito desses estagiários, ok? Então você pode também ter essas alternativas como uma maneira de você conseguir conquistar um estágio. Uma terceira opção é justamente a opção de você trabalhar numa empresa contábil. Só que o mercado de empresa contábil está muito pulverizado. Então o que vai acontecer? Você vai olhar na sua cidade e você vai ver que tem dezenas ou até mesmo centenas de empresas contábeis, dependendo do tamanho da cidade. E aí você vai ter que ali fazer todo um trabalho de mostrar que você tem diferenciais, que você está estudando. Se você tiver cursos complementares, normalmente o inglês já não é tão interessante nessa empresa contábil, como seria, por exemplo, nas empresas que têm contatos internacionais, como próprias empresas de BPO que eu citei, ou as empresas de médio porte, mas de repente cursos complementares podem ajudar. Por exemplo, um estagiário de contabilidade que tem um curso complementar na área fiscal pode ser bem interessante para uma empresa contábil. Outra coisa também, você pode também entrar em áreas dentro de uma empresa contábil que não é diretamente ligada à contabilidade, mas que pode depois ser uma opção para você partir para a área contábil, como por exemplo a área fiscal. Então você fazer um curso, hoje você tem os cursos de formação que ajudam você nesse sentido. Nós mesmo temos o curso tanto de rotinas contábeis como de rotinas fiscais, que são dois cursos que ajudam você que busca esse tipo de alternativa dentro de empresas contábeis. Por exemplo, só no curso de rotinas contábeis, por exemplo,
nós mostramos dicas práticas que podem ser aplicadas aí dentro dessas empresas. Então imagine você que é um profissional que está buscando um estágio e você tem uma formação complementar como essa e você tem uma oportunidade, por exemplo, de falar ali numa entrevista. Então você passou por um processo seletivo, chegou ali na entrevista e você vai participar desse processo ali de entrevista. Então o que acontece, por exemplo, dentro desse processo? Algumas perguntas que aquela empresa vai te fazer, você vai ter mais familiaridade, porque você já teve ali uma instrução prévia nesse sentido. Então, para você que vai buscar esse tipo de estágio, você ter essas qualificações complementares são muito importantes para você. Outra coisa também é que o campo hoje das empresas contábeis, ele tem crescido muito para esses novos estagiários. Por que acontece normalmente o fluxo normal de um funcionário que entra numa empresa contábil? Como a empresa contábil tem uma dificuldade maior de contratar pessoas com uma qualificação muito alta, porque normalmente ela disputa mercados de pequenas empresas, então elas acabam que têm dificuldade, por exemplo, de contratar uma pessoa que tem uma formação, que já é um contador já veterano, que tem ali uma faixa salarial mais alta, então ela acaba escolhendo esse tipo de profissionais que ainda está no começo da carreira para poder trabalhar dentro do escritório contábil. Então, o que acontece? Você tem mais possibilidade dentro dessas empresas, então você não pode ficar só restrito a uma única empresa. É importante que você abra contato com diferentes empresas para que você participe de diferentes processos seletivos. É muito importante que você faça ali o seu estágio antes de finalizar a sua faculdade, porque isso vai te dar um parâmetro melhor e vai te ajudar melhor aí na questão da atividade contábil. Olha, o mercado contábil ele está valorizado para o profissional da contabilidade. Só que nos últimos anos, até por conta dessa valorização, nós temos um fluxo maior de novos profissionais buscando essa área. Então, a lei da oferta e da procura começa então ali a acontecer também nesses aspectos. Então, quanto mais pessoas você tem disponíveis no mercado, menos o valor que essa pessoa vai ter, por exemplo, na questão do salário. Então, de repente, para você que está começando, você pensar somente na questão salarial pode ser algo que vai dificultar um pouco mais ali o retorno que você pode ter do ponto de vista de carreira. Então, talvez você possa abrir mão de ter um salário maior, porém, você adquirir esse conhecimento. Depois, com esse conhecimento mais empacotado, mais preparado, com as suas habilidades que você vai adquirir, com a experiência que você vai adquirir e com as suas características pessoais no mercado, aí você tem condições, por exemplo, de ter uma valorização melhor e aí você consegue, por exemplo, ter cargos melhores dentro de uma empresa que seja qual ela for, ou a empresa contábil, uma empresa de BPO ou também uma empresa privada de porte maior, tá bom? Bem, espero que tenha te ajudado com algumas dicas aí e quero dizer para você que você precisar, tiver alguma dúvida, eu estou à sua disposição mostrando a minha experiência, especialmente dentro do empreendedorismo contábil, para poder te ajudar. Um grande abraço e muito sucesso para você que está procurando seu estágio.